Olá, muito bom dia! Graça e paz para a sua vida. Olha só, se eu fosse você, eu assisti esse vídeo até o final. Porque talvez a palavra de hoje, a mensagem dessa manhã, ela seja especialmente para você. E naquela manhã, vemos aquele casal em uma briga. O marido segurava os cabelos da sua esposa que estava ajoelhada. Ela chorava desesperada. E ele apontava o dedo na sua face, dizendo para ela em tom ameaçador: eu não mandei você engravidar. Já temos 3 filhos homens e eu não queria mais essa criança. Você ore ao Deus que você serve para que nasça um menino. Porque se vier uma menina, eu mesmo corto as mãos dela. Eu não admito uma menina em minha casa. Aquele homem era antiquado, machista, ignorante, até mesmo diabólico. Não media as palavras que falava. Segundo ele, ter uma menina em sua casa era uma vergonha. Imagina só, ter que enfrentar homens cortejando a sua filha. Aquilo não podia acontecer. Ele não gostava nem de imaginar que aquilo fosse acontecer. E durante toda a gravidez daquela mulher, aquelas brigas eram constantes. Aquelas ameaças eram frequentes. Quase todos os dias aquilo acontecia. E ela vivia naquela pressão. Até que chega o dia do parto. E ela entra naquele hospital visivelmente apreensiva. O médico, entendendo que talvez fosse uma preocupação quanto à gravidez, tenta tranquilizar aquela mulher. Mas ele não entendia o que se passava no interior daquele coração. O parto acontece. Vem ao mundo uma criança. O médico então se aproxima da mãe, depois de alguns procedimentos, e diz para ela: senhora, eu não te falei que tudo ia ficar bem? Nasceu uma linda criança. E a mulher então, desesperada, pergunta para o médico: doutor, o que nasceu, menino ou menina? O médico então, sorridente, diz para ela: nasceu uma linda e saudável menina, como a senhora, eu acho, sonhou. Aquela mulher desmaia no mesmo instante. O médico não entende o que havia acontecido. Talvez fosse muita emoção. Alguns minutos depois, aquela mulher desperta, desesperada, gritando: cadê a menina? Cadê a menina? Não deixa ele entrar. Ele vai cumprir o que prometeu. Não deixa ele entrar. E ela gritava, soluçava e chorava. As enfermeiras, então, como não conseguiam conter aquela mulher, mandam chamar o médico até aquela sala. Quando o médico entra, ele começa a tentar acalmá-la. Calma, senhora, o que está acontecendo? E ela, desesperada, fala para ele: não deixa ele se aproximar. Ele vai cumprir o que prometeu. O médico então pergunta para ela: mas o que ele prometeu? Quem prometeu? O pai da menina. Ele disse que se nascesse uma menina, ele viria até o hospital e cortaria as mãos dela. Não deixa ele entrar, não deixa ele se aproximar, por favor, doutor. E naquele momento, o pai entra pela porta daquele quarto, se aproxima do berço, e quando olha para aquela criança, ele cai de joelhos desesperado. Começa a gritar, convulsionar. Era um choro compulsivo. O que ele havia visto havia entrado no seu coração como uma faca pontiaguda. Era uma dor tremenda. Aquela criança, naquele berço, aquela menina, havia nascido sem as 2 mãozinhas. O médico então se aproxima daquele homem ajoelhado, destruído, baixa em seu ombro e diz para ele: Deus, o Deus que a sua esposa serve, se antecipou ao Senhor e não permitiu que a sua própria filha fosse vítima da sua maldade. E o médico, sem dizer mais alguma palavra, sai daquele quarto. Dizem que aquele homem nunca mais foi o mesmo. Aquela menina, que ele não queria, passou a ser a menina dos seus olhos, o seu amor. Aquele homem lutou a vida inteira para dar toda uma educação, toda uma boa criação, tudo de melhor que ela pudesse ter. Mas ele carregava um grande remorso. Todas as vezes que ele olhava para ela, sem as 2 mãos, ele pensava lá na sua alma: como um dia ele pôde ter
aquele pensamento de ter ameaçado aquela mulher de cortar as 2 mãos da sua própria filha. Deus era perfeito. E ele entendia que aquilo não era um castigo, mas que era Deus lecionando ao seu coração. Se aquilo não houvesse acontecido, mesmo que ele não cortasse as mãos da sua filha, ele nunca a amaria da forma como ele a amava agora. Realmente, Deus era perfeito. Tiago, capítulo de número 3, verso de número 9. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procedem bênção e maldição. E, irmãos, não convém que isso se faça dessa forma. Cuidado com aquilo que você declara. A palavra liberada tem poder e ecoa eternamente nas regiões celestiais. E pode ser que um dia você seja sorteado com a realização daquilo que você mesmo estabeleceu. Que Deus abençoe o teu dia abundantemente e bênçãos das maiores, das infinitas, das sem medidas venham ali encontrar pelo caminho. Um grande abraço para você. Fica com Deus. Nos vemos por aí. Tchau.